Bom dia a todos, aula de legislação municipal. Meus amigos, legislação municipal, vamos lá. Pessoal que pegou, né, e é um professor assim meticuloso como eu, imprimiu todo o material, notou que dá isso aqui de material, né? Só de legislação municipal. Então, pô, meu irmão, lá, né? Quer dizer, o que é isso? Isso aqui é o Estatuto do Servidor Municipal, beleza? Ó o tarugão, beleza? Isso aqui, ó, dividido em três partes, são os exercícios, né? E dividido em três partes aqui é a lei orgânica municipal, ó. Olha lá. Claro, baixo para estudar, para dar as informações corretas. Obviamente, tudo está no edital, tudo está proposto a cair, mas tem coisas que são mais propostas do que outras, que é o que nós vamos falar agora, ok? Beleza? Bom, o que mais cai? Primeiro, são 5 questões que você vai fazer, tá? Legal? Dessas 5 questões, quais são as questões que são importantes do pessoal saber, tá? Quais são? Estatuto do Servidor Público principalmente, porque dali sairão 3 a 4 questões, tá? 1 a 2 de lei orgânica, tá sendo gravado tudo, tá? 1 a 2 de lei orgânica, beleza? E Estatuto do Servidor Público, você terá ali no caso, a maioria das questões, beleza? Então vamos começar com a explicação do Estatuto do Servidor Público, tá? Bom, meus amigos, primeira coisa, tá? Lembra? Durante as aulas, galera que eu vou falando, pessoal que já fez curso, já fez algum projeto, já fez a revisão comigo, né? O resumão, né, no caso, comigo. Pô, hora de pedir a Deus. Então, hora de pedir a Deus certo. Queremos ser servidores públicos estáveis. O que é um servidor público? Servidor público é diferente de funcionário público, ok? Funcionário público é todo aquele que tem função pública. Então, se você é contratado, meu filho, você é funcionário público. Se você trabalha numa firma que presta serviço ao município, uma firma, por exemplo, da administração indireta, como, por exemplo, empresa de coleta de lixo ou de água, né? Como, por exemplo, no caso de Niterói, as águas de Niterói, você é um funcionário público. E não é o caso que você quer. Você está estudando aqui comigo, aturando a nossa aula o dia todo e amanhã indo para a guerra e vai conseguir a vitória em nome de Jesus, olha lá, em função do quê? Em função do fato de não ser funcionário público, mas sim ser servidor público, ok? Por quê? Porque o funcionário público, ele é regido por outras formas de contratação, principalmente a forma seletista. Já o serviço público, o servidor público, ele é regido pelo estatuto, que é o que a gente está estudando, que é o chamado Regime Jurídico Único de São Gonçalo, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura de São Gonçalo, ok? Beleza? E só tem 2 formas de servidor público. Uma é por meio de quê? Cargos em comissão. O que é um cargo em comissão? É justamente aquele por meio do decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Atenção, meus amigos, olha só, preste atenção. Quem nomeia é o prefeito, ok? Então, se ele perguntar lá na prova, não sei quem foi nomeado. Por quem? Prefeito. Para o cargo tal. Meu irmão, não importa. Foi nomeado? Foi. Prefeito. Foi demitido? Foi demitido. Quem demite? Prefeito. Ok? Beleza? Ficou claro, gente? Maneiro? Tá? Só para ficar muito claro essa questão aí do estatuto na mente de todo mundo, tá? Bom, enfim, então, vamos lá. São 2 formas de serviço público. Por meio de cargos em comissão, que é aquele por meio de um decreto do prefeito.
próprio nome já diz, cargo em comissão, né? Chamada assinatura, tá? E o outro, que é o quê? O servidor público estável. Esse só tem uma forma, que é a forma que a gente está se propondo a ser, por meio de prévia aprovação em concurso público. Beleza? Tranquilo? Que é o serviço estável, tá? Anderson, beleza. Prévia aprovação de concurso público. Show. Quais são as etapas? Isso. As etapas são nomeação, beleza? Posse, legal? E exercício. Grave bem nisso. É muito importante que você saiba. A ordem é essa. Nomeação, posse e exercício. Ok? Nomeação é a forma de provimento inicial do cargo público. Ok? Beleza? Isso. Posse é a aceitação das atribuições do cargo. E exercício é o início das atribuições do cargo. Ok? Então, são 3 situações que você tem. Tá? Ok? Nomeação, posse, exercício. Nomeação, posse, exercício. Ficou claro? Maneiro? Então, provimento são investiduras ao cargo público. Então, você vai lá assumir aquele determinado cargo. Beleza? Então, quais são as formas de provimento? Nomeação, já te falei, é a forma inicial de provimento. É isso que é nomeação. Ok? Beleza? Temos também a promoção. Promoção significa dizer, nós temos aí vários cargos, né? Classistas, cargos que têm classes, níveis, né? E consequentemente a promoção significa dizer que você foi promovido àquele cargo. Então, obviamente, é uma forma também de provimento. Ok? Readaptação. O que é a readaptação? Readaptação é o que nós falamos vulgarmente como chamado desvio de função. Como assim, professor Anderson? Por algum problema médico, normalmente, ok? Como assim problema médico? Aconteceu comigo, por exemplo, né? Há um tempo atrás, em outra prefeitura, tive problema na voz, não podia lecionar. Logo, eu fui o quê? Readaptado. Fui colocado em outro lugar que não exigia voz. Beleza? Tranquilo? Reversão. O que é reversão? Reversão é isso, algum problema, normalmente médico, que cria essa questão da readaptação, tá bom? Reversão. O que é a reversão? Reversão é a volta do retorno do servidor aposentado. Então o cara foi aposentado, normalmente por alguma falha na aposentadoria, tipo, foi aposentado em razão do quê? De doença, só que era um erro no laudo. Então vai ter o quê? A reversão, ele vai voltar. Ok? Tranquilo? Simples assim, tá? Aproveitamento. O que é aproveitamento? É o retorno do servidor público colocado em disponibilidade. Atenção, meus amigos. Disponibilidade significa o seguinte: o servidor está apto. No entanto, ele está apto para aquela função. No entanto, não tem um trabalho para ele. Por que não tem um trabalho? Porque tem mais servidor do que trabalho. Exemplo. Tá? Então, você fez concurso. Sei lá, você é professora de história. Só que daqui a 10 anos, o número de pessoas em São Gonçalo diminui. Estou dando um exemplo. Logo, não precisa de tanta gente para ser professor de história. Você é servidor estável. Então, obviamente, alguns servidores vão ser colocados o quê? Em disponibilidade. Beleza? Tranquilo? Então, o aproveitamento o que é? É a volta do servidor que é colocado em
disponibilidade. Então, olha só, surgiu uma vaga no colégio tal. Você vai ser o quê? Aproveitado, é o aproveitamento. Ok? Reintegração. Reintegração é o retorno do servidor que foi demitido. Então, aquele cara que foi ou cessado do cargo, tá certo, isso. Aquele que foi a reintegração, aquele sujeito que foi demitido injustamente, normalmente, tá? Então ele vai ser o quê? Reintegrado. E por fim, a transferência, tá? Que é quando você é transferido para outra unidade, né? No mesmo cargo. Por exemplo, o São Gonçalo agora vai abrir agora a semana que vem o concurso de remoção, que é uma forma de transferência, ok? Característica que você tem ali, perfeito? Tá? Então são características, gente, primeira coisa, cai em prova, toda essa parte geral, toda essa parte, né, bem ligada a essas características gerais. Estado probatório ou estágio probatório, que é a mesma coisa, da Prefeitura de São Gonçalo, confirma comigo aqui, ó, são 2 anos. Professor Anderson, eu em outro curso o cara falou que são 3. Não, deixa o cara errar, beleza? É concurso. Prefeitura de São Gonçalo são 2 anos, ok? Beleza? Ficou claro? Tá? São 24 meses. Tá? Outra coisa. Tá. Estado probatório. O que o cara vai ser avaliado? A frequência, a presença, a iniciativa, a responsabilidade. Ou seja, características inerentes à função pública. Entendeu? Todo servidor... Fala comigo. Fala, Raquel. Varia, porque, por exemplo, federal, a Lei 8.112 são 3 anos. 90% das... isso é uma característica, assim, de São Gonçalo, porque a maioria são 3 anos mesmo, tá? Beleza? Bom, isso. Vamos lá. Aqui. Então, vamos lá. Vem comigo. Fala. Joselane, né? Tá. É porque aparece abreviado o nome. Exato. Outro assunto importante que temos que focar é a relação de vacância. Atenção, meus amigos. O que é vacância? Vacância, vaga. É isso que é vacância. É só você substituir vacância por vaga. Como assim? Vai surgir a vaga. Como assim vai surgir a vaga, professor Dionísio? O cara foi exonerado. Exoneração é uma forma de vacância. Foi exonerado? Foi. Surgiu a vaga. Não surgiu a vaga? Vacância. Demissão. Anderson, servidor público pode ser demitido? Pode. Anderson, servidor estável, pode ser demitido? Pode. Anderson, qual é a diferença de demissão para exoneração? Macete, hein? Aula sem filtro. Meu amigo, demissão é punição, é penalidade. Demissão é penalidade. Exoneração não é penalidade. É a diferença. Anderson, como assim? Não veio na minha mente. Te dá um macetinho, tá? Pequeno palavrãozinho. Demissão é porque o cara fez merda. Ponto. Beleza? Exoneração, o cara não fez merda. Ou seja, exonerado, se o cara foi exonerado, tá? Ele não é uma penalidade. Ele não fez M. É isso. Agora, se ele foi demitido, é porque foi uma penalidade. Ele fez merda. É isso. Tá? Para resumir assim a nossa mente, porque hoje a aula é instantânea. Compadre, é muita coisa. Fala, Raquel, fala comigo.
Hum. Vamos lá. Ó, vem comigo. Anderson, exoneração. Quando acontece exoneração? Fernando perguntando também. Vamos lá. Exoneração só tem duas formas de o servidor estável, ou seja, nós, sermos exonerados, ok? Primeira, durante o estado probatório. Por quê? Porque durante o estado probatório, você está sendo avaliado. Assiduidade, né? Capacidade de iniciativa, responsabilidade. Como assim, Anderson? LIMP, eu vou falar depois do LIMP, né? Que é um resumo geral de tudo. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Pô, né? Teu serviço tem que ser de acordo com a lei, tem que ser impessoal, tem que ser ético, enfim. Se resume basicamente a tudo isso. Legal? Bom, então durante o estado probatório, a prefeitura sim pode te exonerar. Gente, estou falando isso a termos teóricos. Anderson, você já viu alguém sendo exonerado nesses seus 28 anos como concurseiro, como servidor público, como professor de curso preparatório pela prefeitura? Não, nunca vi. Tá? Mas, enfim. Tá? Você é avaliado. Ok? Ali. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa. A pedido do servidor. Depois do estado probatório, para você ser exonerado do cargo, apenas a pedido do servidor. Então, por exemplo, meu caso, fiz parte de outras prefeituras do estado, até matrícula federal já tive. Não quero mais, quero ir para uma outra, fazer prova para um cargo, para outro cargo. Ok, então vou pedir exoneração. Bacana. Então, só tem duas formas de exoneração: durante o estado probatório ou após o estado probatório, apenas a pedido do servidor. Então, você tem que pedir para sair. Legal? Qual tropa de elite? Pede para sair. Tá bom, Fernanda? Show, né? E claro, estou respondendo para todos aí. Bom, demissão. Demissão já é uma penalidade. A gente vai falar de penalidade, mas já vou te adiantar, né? Tem situações que vão gerar demissão. Situações graves. Agravo físico. O que é um agravo físico? Porra, você tampou na porrada, aula sem filtro, né? Aula sem filtro, que a gente não tem muito tempo para ser muito erudito na aula de hoje não, meu amigo. Porque a prova hoje é para passar na prova, beleza? Então, ó, você saiu na porrada com o cara dentro da instituição pública sem ser uma situação de ampla defesa, que ele coloca isso no estatuto. Porra, isso dá margem ao quê? Demissão. Tudo bem que às vezes pode até dar vontade de você dar porrada lá em alguém, mas isso é plausível de demissão. Você faltar por mais 60 dias intercalado ao longo de um ano, sem justificativa, tá? Ou durante 30 dias consecutivos também sem justificativa. Como assim, professor Anderson? Férias, janeiro, beleza. Só que aí, tu tava legal, né? Tipo eu que recentemente fui ao Ceará, não deu vontade de voltar lá de Fortaleza. Mas aí, vamos lá. Porra, gostei daqui, vou ficar mais um mês sem justificativa. Porra, demissão. Então são situações como essa, tá vendo? Repara, fiz M, né? Ou seja, são situações como essa que geram essa penalidade. Que a demissão é uma penalidade e é uma forma de vacância. Por quê? O cara foi demitido, vai surgir o quê? A vaga. Posse de encargos inacumuláveis. Como assim posse em cargos inacumuláveis? Também o estatuto prevê como demissão. O que é isso? Quais são os cargos acumuláveis públicos? Bom, é assim. É vedado a acumulação de cargos públicos, exceto os seguintes. Então, o que é isso? Traduz, professor Anderson. O certo pelo certo é você não poder acumular cargo público, só tem um. No entanto, apenas nessas hipóteses você pode ter duas matrículas. Duas na área médica, então duas de médico, duas de enfermeiro, etc, etc. Ou duas de professor, ou uma de professor e uma técnico-científico. O que é isso?
professor pesquisador. Tem muito em faculdade isso, tá? Isso, tá? Só essas hipóteses que permitem acúmulo de cargo público. Todas as outras, a acumulação é indevida, ok? Beleza? Tá? Ó, promoção. Promoção é uma forma de vacância. O cara foi promovido. E o cargo dele de origem? Surgiu a vaga. Não surgiu a vaga? Opa, vaga, vacância. Posse em outro cargo de acumulação proibida. Também surgiu a vaga. Né? Legal? Característica que você tem. Tá? Falecimento. Como assim falecimento? Pô, o cara morreu. Morreu? Surgiu a vaga. Então, é uma forma de vagância. Readaptação. Pô, o cara ficou doente, foi desviado de função, correto? Colocado em uma outra função. E a função dele ali? Surgiu a vaga. Então, obviamente, né, é uma forma de vacância. Ok? Beleza? Tranquilo? Característica que você tem também é muito importante dentro do Estatuto do Servidor Público. Ok? Vou te falar de mais uma coisa que vai estar na sua prova. Fala. E falar um pouco de lei orgânica. Faz. Isso. Professor e pesquisador, que é professor e técnico científico. Não é técnico administrativo não, tá? Técnico científico. Por exemplo, eu sou professor e sou geógrafo do IBGE. Posso? Posso. Entendeu? Sou professor e trabalho na administração do IBGE. Não posso. Não posso. Entendeu? Ok? Foi? Fala comigo. Sim, né? Por quê? Porque o cara foi promovido, ok? Então, né? Consequentemente, se ele foi promovido, surgiu a vaga dele ali, da função dele. Então, tudo que surgir vaga, presta atenção, gente. Estatuto, você não tem coisa que tu não tem que decorar, tem que compreender, né? Então, vacância, surgiu a vaga, é vacância. Se discute em relação à aposentadoria, tá? Ah, Bolsonaro, saiu no jornal, não sei, Facebook, meu irmão, dane-se. Você tem que responder de acordo com o estatuto, que é o que eu vou te falar, ok? Ficou claro? Esquece Facebook, Bolsonaro, Congresso, é isso que tá aqui, ok? Legal? Então, ó, a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Então, 70 anos, o cara está aposentado compulsoriamente. Beleza? Anderson, mas, caramba, vamos supor que o cara faça concurso com 69 anos de idade. Teoricamente ele pode, correto? Não tem prazo para concurso. 69, pode. Ele vai ter 1 ano de serviço público, sim. Então ele vai se aposentar integralmente? Claro que não. A aposentadoria compulsória é uma aposentadoria proporcional. Proporcional ao tempo de serviço dele. Ok? Legal? Tranquilo? Então, aposentadoria compulsória proporcional. Anderson, trabalha no colégio que tem um professor lá que tem mais de 70 anos. Gente, o Brasil é um país campeão de fazer lei para não cumprir. Mas isso aí é só um detalhe. Não vamos discutir isso durante a aula, porque a gente quer passar na prova. Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. São 3 formas de aposentadoria. Compulsória, já te falei. Por invalidez ou voluntária. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Aposentadoria por invalidez. Invalidez permanente
né, moléstia profissional ou doença contagiosa ou incurável ou grave, beleza? Tá? Proventos integrais. Então, por exemplo, tá? Professor tá lá dando aula. Sei lá, ficou... Meu irmão, aula sem filtro. Ficou pirado. Pirou. Virou no cabeção. Beleza? Não tem como o cara exercer, acho que nenhuma função pública pirado. Correto? Então, opa! Aposenta o homem. Proventos o quê? Integrais. Legal? Doença grave, ou contagiosa, ou moléstia profissional. Ok? Ficou claro? Maneiro. E a outra forma de aposentadoria é a chamada voluntária. Vamos lá. 35 anos de serviço, homem, 30 anos, mulher. Beleza? De serviço público. No caso de professor, reduz 5 anos cada um deles, tá? Fica 30 anos homem, 25 anos mulher. Ok? Beleza? Isso eu estou falando com proventos integrais. Então, quer aposentar com o seu salário todo, filhão? Trabalha de quê? Guarda municipal? Tá. É homem? 35 anos de serviço. É mulher? 30. É professor? 30 anos. É professora? 25. Fala comigo. Proventos integrais, ó, ganhando tudo. Fala comigo, pode falar. Penalidades. Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição da função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vem comigo, vamos lá. Advertência. Advertência é a mais leve. O próprio nome já diz. O indivíduo foi advertido, está aqui, registro. Repreensão. Repreensão, muitas vezes, é dado sob a recorrência da advertência. Exemplo, já adverti o cara. Então não vou ficar advertindo. Advertiu? Tem a repreensão. Beleza? Tá? Tudo isso é anotado no chamado assentamento individual dele, do servidor público. Que é a sua ficha de servidor lá, que você tem na prefeitura. Ok? Suspensão. Né? A suspensão, olha que coisa interessante, ela não tem prazo máximo, 90 dias. Então, nenhum servidor pode ser suspenso por mais de 90 dias. Ok? E como é dada a suspensão? Sim, o cara foi suspenso e, obviamente, ele vai estar o quê? Vai estar lá, como posso dizer, sem receber o salário. Ou tem uma outra opção. Ele pode converter essa suspensão também em multa. Como assim? Ele continua trabalhando e recebe 50% do seu salário. As duas são ruins, né? O ideal é tu não ter penalidade. Tá? Multa, como a gente já falou, proporcional à situação que você gerou lá. Destituição da função. O que acontece? Vamos lá. Existe a chamada função gratificada. Exemplo. Diretor de escola da Prefeitura de São Gonçalo não é cargo, é função gratificada. Então a sua diretora, ela tem a matrícula dela lá. Ela é professora de biologia, de matemática, de geografia, de história, sei lá. Beleza? Tranquilo? E ela tem a função gratificada dela, como o quê? Dirigente, diretora, ok? Tá? Então repara, se a pessoa for exonerada da função, qual é a diferença de exonerada da função de destituída? É que destituição ela fez M, ou seja, destituição é uma penalidade, exoneração não é. A minha diretora foi exonerada. Vamos falar grosso modo, questões políticas e tal, foi exonerada.
né? Enfim, coisa do tipo, tá? Bom, fala, Raquel. Nossa, o tempo passa rápido. Já vai dar 9 horas. Fala. Da função. Não, não. Ela foi exonerada da função, é diferente. Se ela foi exonerada. Destituída da função é uma penalidade. Exonerado, presta atenção. Exonerado não é penalidade. Destituído é uma penalidade, é a diferença. Demitido, destituído. Entendeu? O que é destituição da função? Pô, sou secretário de segurança de São Gonçalo. Sei lá, eu cobro propina. Pô, mas a minha matrícula, eu sou de carreira. A minha matrícula é como guarda municipal. Fiz concurso para guarda municipal. Mas a minha função lá qual é? Eu sou secretário de ordem pública. Tá? Beleza? Pô, saiu lá uma fraude lá. Minha, isola, tá, gente? Tô dando um exemplo, tá? Tem gente que de repente ouve isso e fala assim, pô, professor é desonesto. Não é isso não, tá? Então, fui julgado, fui condenado, beleza. Eu sou destituído da função, não sou exonerado não. Eu sou destituído. Ok? Diferente. Agora, eu tô lá no cargo, mudou o prefeito. O prefeito não vai com a minha cara. Eu sou exonerado. É diferente. Exonerado é uma coisa, destituído é outra. Ok? Demissão, já falamos, né? E, por fim, temos a chamada cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Beleza? Tranquilo? Que é a chamada cassação da aposentadoria ou disponibilidade. O que é isso? São penalidades atribuídas para servidores públicos aposentados. Então, o indivíduo foi aposentado, né? Cometeu um ato, né, improbo como servidor público. Então, ele pode ter a sua aposentadoria cassada. É o que eu costumo dizer, falei durante o curso, né? OBS, a gente vai, eu vou no final da aula de hoje, eu vou voltar a falar um pouco de legislação municipal, mas para a parte da lei orgânica e fazer algumas questões com vocês. Lá no final da aula, que está lá, se eu não me engano, História de São Gonçalo. Vou dar algumas dicas finais lá no final e volto a fazer uma pincelada de tudo, tá? Porque, obviamente, é o tempo. E eu não posso trepar a aula de informática também.